Olá, turma de 8º ano, tudo bem? Vamos fazer a nossa correção aí sobre verbos regulares e irregulares e também verbos auxiliares e verbos principais, ok? Então vamos lá, a nossa correção. Na primeira questão observe o primeiro parágrafo da introdução do texto, visionário ou verdilhão. Apesar de se referir a fatos do passado em 1971, qual tempo verbal está sendo usado? Então, vocês deverão reescrever os verbos na forma do pretérito, tá certo? Então, como pode perceber, já que é um texto, já que é algo se referindo a 1971, obviamente que caberá aí o pretérito perfeito ou mais que perfeito, tudo bem? Obviamente que a questão deixou em aberto aí em pretérito, e pretérito temos 3, o perfeito, o imperfeito e o mais que perfeito. Ok? Então vamos à nossa possível resposta, porque você, claro, aluno, tem a sua. Está sendo usado o presente do indicativo, no caso aí, a Guerra do Vietnã continuava, nesse caso foi optado aqui pelo pretérito imperfeito. Então a Guerra do Vietnã continuava firme. Secretamente, Estados Unidos e União Soviética aceleraram a corrida armamentista. Estávamos em 1971 e o clima era tenso, mas aí uma turma de pacifistas se juntou para fazer algo nunca visto. Alugaram um barco e navegaram até o Alasca para protestar contra os testes nucleares americanos. Ok, gente? Verifique aí se você encontrou um trecho semelhante a esse, certo? Caso contrário, você pode optar por essa resposta e fazer as modificações. Temos aí a segunda questão. Classifique os verbos do parágrafo citado em regulares ou irregulares. Tenham bastante cuidado nessa questão, porque se algum verbo apresentar acomodação gráfica, já sabe que não se trata de um verbo irregular, certo? Verbo irregular, aquele que apresenta modificação no radical ou na desinência. Então vamos lá às nossas possíveis respostas. Regulares: continuar, acelerar, juntar, alugar, navegar, protestar. Já os irregulares estar, ser, fazer e ver. Terceira questão. Classifica os verbos em negrito no trecho reproduzido no quadro a seguir. Então temos aí, afinal, é ela com seus produtos e serviços que torna a vida civilizada possível. Al Gore e os líderes do Greenpeace vivem com todos os confortos modernos, mas querem que nós voltemos a uma espécie de era pré-industrial. Então temos aí o como todos já bem conhecem este verbo, ele é irregular. Podem notar que ele apresenta uma irregularidade, tanto no radical como também na desinência, tá certo? É um verbo, digamos aí, um verbo clássico que facilmente é identificado como irregular, ok? O verbo tornar, ele é regular. Ah, professor, como é que eu faço para identificar? Simples, você não tem aí no seu material todas as desinências presentes nos verbos de primeira, segunda e terceira conjugação? Basta tentar encaixar encaixar uma daquelas desinências de primeira conjugação, certo? E tente encaixar no verbo tornar. Se ele mantiver o radical e se aceitar sem nenhuma rejeição as desinências, então você está se deparando aí com o verbo regular. Agora, se isso não vier, se isso não se consolidar aí com outros verbos, no caso aí no verbo certo? No caso, aliás, o verbo ser,
Verbo ser de segunda conjugação. Agora, tente colocar as desinências que você tem aí de segunda conjugação no verbo ser, você não conseguirá, certo? Por quê? Um verbo irregular. Então, o verbo regular vai aceitar essas desinências. Temos aí o verbo vivem, certo? No caso, trata-se de um verbo regular e que é de segunda conjugação. E o verbo querem, no caso, vem aí do verbo querer, ele é um verbo irregular. E o verbo voltar, certo? De primeira conjugação, no caso, ele será regular. Quarta questão. Encontre no texto 3 exemplos de verbos auxiliares e copie as frases em que eles aparecem, tá certo? Então, nesse caso aí, gente, verbos irregulares, como vimos, ele vai apresentar aí o verbo auxiliar, ele estará flexionado, enquanto o verbo principal ele se encontra em uma das formas nominais. Então, vamos aí às nossas possíveis respostas. As elites políticas estão tentando assustar o público, certo? Olha aí, gente. Como vocês podem perceber aqui, tem aqui, estão tentando assustar, certo? Assustar o público. Como vocês podem ver, é possível identificar, um verbo flexionado e 2 na forma nominal, tudo bem? Mas esses verbos aí terão a significação de apenas um verbo, ok? Locução verbal, ele será tratado aí como apenas um verbo, tem valor de um único verbo. Então vamos adiante. O movimento ambiental, especialmente o Greenpeace, foi criado, olha aí, foi, verbo auxiliar, mais o verbo principal. Foi criado sobre o temor de uma guerra nuclear, tá certo? Então, observem aí. O emprego de verbo auxiliar no verbo principal. Próximo. Quando compramos madeira, estamos estimulando, olha aí, estamos estimulando a plantação de mais árvores para satisfazer a demanda. Estamos, verbo auxiliar, estimulando, verbo principal, ok? Como foi visto aí, estão está flexionado enquanto tentando e assustar, tentando, gerúndio, assustar, aí participio. O movimento ambiental Greenpeace foi criado está no particípio, como vocês podem observar. Como eu disse, o segundo verbo de uma locução verbal estará em alguma forma nominal. E o outro, estamos estimulando, forma de gerúndio, isso é forma nominal, gerúndio. Agora vamos aí, quinta questão. Encontre os particípios usados no texto e copie de acordo com sua classificação. Então, regular. Gente, nesse caso aqui vocês deveriam encontrar no texto. Provavelmente você deve ter se deparado com estes verbos aqui. Pressionado, cometido, acusadas, replantadas e inventado. Ok? Agora vamos ao particípio irregular. Aquela que de vez em quando causa estranheza quando você emprega, né? Alguns colegas até olham meio assim de lado para você com digamos aí, surpreso, não é isso? Mas provavelmente você deve estar utilizando ele de forma correta. Vamos aí. Visto, extintos, tudo bem? Esses seriam os nossos verbos particípio irregular. Vamos à próxima. Reescreva as frases completando-as com um ou dois particípios do verbo abundante indicado entre parênteses. Então, o documento seria entregue hoje pelos advogados. Item B. Os advogados já haviam entregado o documento. Então, como você pode observar, houve o emprego aí do particípio regular e irregular, tá certo? Item C. O governo teria
traziam as negociações com os partidos de oposição. Então, o governo teria suspendido as negociações com os partidos de oposição. D. Muitas espécies serão salvas da extinção se houver bons programas de proteção às florestas. Tá certo? Como vocês podem ver aí, salvas. Item E. No final da tarde, os voluntários já tinham salvado a baleia que encalhara na praia. Como vocês podem observar, utilizando aí o particípio. No caso aqui, particípio dos verbos abundantes. Ok, gente? Então vamos aí à próxima. Os livros foram o quê? Foram impressos em papel de boa qualidade. Até ontem a gráfica ainda não tinha imprimido os manuais. Sétima questão, seguindo o modelo, certo? Nesse caso aí, observe aí as pessoas do discurso e principalmente a flexão verbal, tá certo? Se eu tiver coragem, eles também terão. Então, como podem observar, no exemplo aí temos uma construção indicando possibilidade e a outra trazendo a ideia de um futuro, ok? Futuro do presente. Então, vamos lá. Item A, eu mantive a palavra. Então, se eu mantiver a palavra, eles também manterão, tá certo? Olha aí a primeira trazendo uma ideia de possibilidade e a segunda uma ideia futura. B, nós detivemos o ataque. Então, se nós detivermos o ataque, eles também deterão. C, o guarda deteve a moça. Se o guarda detiver a moça, eles também deterão. D, o fiscal reteve a prova. Então, se o fiscal retiver a prova, eles também reterão. Oitava questão. Agora flexione os verbos derivados de ver, certo? Gente, basta lembrar um pouquinho aí daqueles verbos que apresentam aí no seu radical. Ter, tá certo? Pel será substituído por pulsão, tudo bem? Então vamos a eles. Eu previ a falha. Então, quando eu previ a falha, eles também preverão. Os professores reviram a prova. Quando os professores revirem a prova, eles também reverão. Nona questão. Na nona questão, pede para que você reescreva e empregue aí a forma verbal correta. Ninguém reouve o tempo perdido. Olha a nossa construção, olha o verbo que deve ser empregado corretamente nesta oração. B. Se a polícia intervier, ele será preso. C. O aluno requereu um novo atestado. Tá certo? Então, requereu seria a nossa forma verbal correta. D. Quando você ver nosso amigo, ajude-o. Quando você vier à nossa casa, será bem recebido. E F. Todos seriam atendidos se requisessem um atestado. Gente, na 10ª questão, você tem aí as opções em que deve optar pelo verbo correto nessa oração. Então, temos aí ele na negociação para que ele, espaço, na negociação para que você, espaço, tudo o que perdeu. Então, a nossa opção correta, então, fica. Ele interveio na negociação para que você rehouvesse tudo o que perdeu. Ok, gente? Espero que vocês tenham realizado todas as atividades propostas. Ok? Daqui a pouco teremos o nosso encontro e teremos uma atividade especial. Espero que todos vocês tenham feito, tá bom? Para o nosso encontro de daqui a pouco. Então é isso. Tchau. Até mais.